Bem-vindos, meus caros girondinos e girondinas. Hoje nós vamos fazer um resumo da Flop 30, quer dizer, COP 30. A COP 30 que defendia muita coisa, menos o meio ambiente. Segundo o censo internacional, foram gastos 2,8 bilhões para custear a festa do disfarce. Dinheiro que daria muito bem para acabar com o problema grave de saneamento em Belém do Pará, já que a cidade está entre as 8 piores em saneamento no Brasil. E também não podemos esquecer o luxo do evento, que contou com a contratação de embarcações luxuosas, queimando milhares de combustíveis fósseis todos os dias, só para ficarem ali, paradinhos de plantão para receberem os convidados do cachaceiro. Está consumindo milhares e milhares e milhares de litros de diesel por dia só nos cruzeiros e no iate que ele disse que ia ficar no barco, está ficando no iate. O lixo do Lula e o luxo do lixo da COP 30 têm a mesma essência que não se pode ignorar. Ambos fazem parte do que é a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo. Dizem defender muita coisa, mas no final sempre é a mesma estratégia. Criam eventos caríssimos para defender alguma pauta nobre, com direito a contratações caríssimas para custear o evento. Diga-me você, meu caro jacobino que está assistindo, faz sentido gastar 2,8 bilhões num evento para promover a defesa da Amazônia? Ao mesmo tempo que são desmatadas 100 mil árvores para ambientalista passar, faz sentido trazer luxos para estrangeiros numa cidade cujo povo vive num dos piores saneamentos básicos do Brasil? Não faz, mas é assim mesmo. Esperar coerência do PT é o mesmo que acreditar em um monte de bichinhos verdes no espaço e dizer que não acredita que exista um Deus todo-poderoso. Mais legal mesmo é ver a imprensa brasileira levar a sério um evento que foi detonado pelo jornalista americano da Fox, que inclusive estava lá em Belém do Pará cobrindo todo o evento em defesa do meio ambiente. Para entender o alcance e os desafios dessas propostas, eu converso agora com John Urdig, que é ambientalista, mestre em planejamento urbano regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Carlos Bocui, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Sejam muito bem-vindos ao Poder Expresso. Eu agradeço pela participação. Que nós viramos notícia até mesmo, acredite ou não, viramos notícia até mesmo na Fox News, que é uma das maiores televisões dos Estados Unidos, justamente por causa desse escândalo do corte, né, da devastação da Amazônia. In Brazil for the summit, he joins us now. Great to see you this morning. Wow, you can't lay out more clearly these people's priorities than that right there. No, you can't. In fact, the Brazilian environmental minister actually bragged. The reason they had to clear cut tens of thousands of acres for this 4-lane highway for this UN climate summit was so they could cram as many people here as possible to showcase how Brazil has been saving the rainforest. So this has been an amazing... Só um detalhe, esse jornalista da Fox News, ele está em Belém, tá? Ele está in loco, ele não está falando lá dos Estados Unidos. Ele está em Belém, vamos lá. Amazing thing because this highway went through the rainforest that they've been trying decades. We've got to save the rainforest. We need climate treaties. And here they just cut it down so you could have all the limousines and SUVs and all the private jets come in and people can move freely at this summit, which is turning into a disaster here for them. Yeah, so this is a conference that... A COP 30 se transformou em um desastre. Gente, sem falar da vergonha alheia dos jumentos vestidos de animais rastejando no evento. E não podemos esquecer dos índios que foram lá parabenizar o Lula por mais essa festa da natureza. Só que não. Os índios quebraram tudo, acusaram Lula de negligenciar ajuda, as ONGs de usarem a pauta indígena para conseguirem verbas do governo, as quais nunca chegam até eles em forma de benefício. Nada de ninguém, é nosso, por direito. Nós exigimos respeito. É isso que esse governante tem que entender. Tem que respeitar, parar com a soja, parar com o garimpo.
parar com a especulação imobiliária, parar com tudo que nos agride. Vocês têm que nos respeitar, respeitar a nossa identidade, respeitar a nossa cultura e respeitar a nossa forma de viver. É isso. E isso nós temos certeza que não é irresponsabilidade deles nos colocar nesse momento. Nós estamos aqui não é para aparecer para o mundo, mas sim dizer que nós precisamos também que o presidente Lula nos respeite quando ele vai no nosso território e não deixa nós falarmos. Quando ele privatiza os nossos rios e não nos pergunta se vai nos prejudicar. Então nós queremos que o presidente Lula faça valer também os nossos votos, porque nós também votamos para ele. Então dizer que o nosso rio é importante, a nossa floresta é importante, o espaço que nós vivemos é importante, que é qualquer lugar que nós tiramos aos nossos dentes. Na verdade, eu tenho que parabenizar os índios por fecharem o evento com chave de ouro. A incoerência dessa turma ficou intacta e salva. Afinal, quem poderia imaginar que daria certo, não é mesmo? E quem não se lembra dos Yanomamis morrendo de fome, enquanto ONGs recebiam dinheiro para ajudá-los? Em suma, o que se vê é o meio ambiente usado como ferramenta de cabide de empregos, lobby, instituições com controle de terra para sabe-se lá o quê, talvez extração de recursos, pesquisas e financiamento ideológico. Não se enganem, meus amigos girondinos e jacobinos. A pauta é do meio ambiente, mas os interesses são outros. O intento não é resolver o problema, a ideia é ter a máquina na mão para fazer o que quiser, usando desculpas como estas do meio ambiente. Desculpas que podem ser outras pautas. A defesa do pobre, do menos favorecido, a manutenção do poder, o poder das narrativas, a estratégia dos discursos. E o povo? O povo é somente um produtor de impostos e nada mais. Agora, enquanto você falava, começou a rodar o vídeo do momento que o incêndio é percebido. O incêndio começa. Então tem ali África COP30, há um painel ali, as pessoas estão falando, há palestrantes, e atrás daquele tapume de madeira, a gente percebe as chamas começando a passar por cima da madeira. Por quê? Aquele branco que a gente vê atrás é o que a Roberta narrou. A gente consegue perceber que é um tecido que fica recobrindo paredes e também o teto. Por isso, o fogo se espalha com muita rapidez. Então aí o vídeo que a gente rodou é o momento exato que o fogo é percebido, que as chamas começam exatamente nesse painel que está acontecendo ali da África. Roberta, para que a gente possa encerrar, notícias de feridos, seja pelo fogo, seja por inalação de fumaça? Não temos notícia de feridos, Lucas. Inclusive, está bastante difícil conseguir informação, porque quem nos isolou nessa área, né, os jornalistas que sobraram ali no pavilhão, foram seguranças da ONU e não os bombeiros. Então, a gente não consegue informações. A gente, inclusive, teve bastante dificuldade de saber se a gente vai poder voltar para buscar as nossas coisas, né? Eu deixei minha mochila inteira no centro de mídia, porque eu estava trabalhando na hora que tudo começou. Então, a informação que eu tenho sobre feridos ou não foi dada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, que deu uma entrevista aos repórteres afirmando que não houve vítimas. Mas a gente não sabe se teve algum tipo de atendimento por conta da fumaça ou das chamas. A gente não tem essa informação, por enquanto que eu tenho é realmente o ministro do Turismo falando essa parte. Você mencionou o tecido, Lucas, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco, nessa área onde a gente está, e também a questão da segurança, é a entrada de trás, portanto, do pavilhão azul, onde a gente está. O João Eduardo vai mostrar para vocês, acho que vai ter alguma diferença de luz, porque a gente vai sair do ambiente externo para o ambiente interno. Vocês conseguem ver aí, há várias máquinas de raio-x e também aquelas bandejas, tipo bandeja de aeroporto. Então, só entra a partir deste ponto quem é credenciado, depois de passar por um raio-x. Essa entrada é um pouco menor, mas é muito similar à entrada da frente, onde de fato fica o pavilhão da África, onde você viu essas imagens. O João vai mostrar um pouquinho mais para o teto, ó. Daqui a gente consegue ver direitinho que é um tecido que reveste o teto e as paredes desse pavilhão. Então por isso que o fogo se alastrou tão rápido e por isso que as imagens são tão fortes, né? De ver as chamas ali lambendo o teto e as paredes do pavilhão por conta desse tecido. É um tecido bem fininho que faz um isolamento térmico aqui do pavilhão, mas a gente no momento consegue ver que está tudo funcionando quanto à parte elétrica, né? As luzes estão ligadas e também o ar-condicionado está funcionando, a climatização está funcionando neste momento, Lucas. Mas vejam só que surpresa! Eu achava que os índios iam fechar a COP30 com chave de ouro, uma confusão aqui, outra briga ali. Mas a própria COP, que virou flop, queria o protagonismo para si, sozinha. E o PT, bobo que não é, concedeu isso a eles. Pouco tempo depois, a flop do meio ambiente virou flop das queimadas. Como é impressionante a superação deste governo. Se este evento está virando cinzas, imagina o Brasil, que é muito maior, com essa turma mais um mandato no poder. Se este tipo de assunto faz sentido para você, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para trazermos os melhores conteúdos. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe. O nosso trabalho aqui, além de informar, é fazer você formar sua opinião.
O meu muito obrigado, que Deus sempre ilumine seus caminhos e guarde-os do mal. Fico por aqui e até a próxima!